Alegria, salve, salve, família Seente. É com muito prazer e muita alegria que a gente está fazendo esse podcast com uma pessoa muito querida, que já veio em outra oportunidade aqui nos podcasts, né? Que nós chamamos No Caminho da Espiritualidade, contando a sua história de vida no caminho da espiritualidade, as coisas que ela passou, que ela viveu, as suas experiências, as suas dificuldades e também as suas vitórias. E essa querida amiga é escritora, e nós estamos aqui hoje com a proposta de mostrar as suas obras e trazer para você um conhecimento importante de como é a vida de um escritor aqui no Brasil, como funciona para você escrever um livro, as suas fontes de inspiração, a sua trajetória. Olá, Daniele Mota, boa noite. Olá, André, boa noite. Boa noite, William. Muito obrigada por essa oportunidade de falar do meu trabalho, que é uma coisa que me traz muita alegria. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite fria. Noite fria, mas com o coração caliente, né? Como eu tô careca, né, gente? Então eu tô colocando aqui a minha boininha que eu ganhei de presente de Dia dos Namorados, da coisa mais linda do mundo, para que eu possa esquentar um pouquinho aqui minha falta de cabelo. Mas, enfim, um salve com muita alegria, família Ciente, gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade e mais um podcast especial No Caminho da Espiritualidade. Hoje falando sobre No Caminho da Profissão, né? Que tem tudo a ver com a espiritualidade, pelo que a Daniela já falou para nós. Certo, André? Você que é a coisa mais linda do mundo, que tem que conduzir aí com a sua maestria, como maestro, né? Regendo a orquestra, vai regendo o nosso podcast. Então, Daniele, eu gostaria de perguntar para você como surgiu essa sua vontade de se tornar escritora, quantos anos você tinha, como que foi essa sua descoberta dessa sua profissão tão bonita que você exerce? Então, Andréia, eu sempre fui apaixonada por livros, né? Eu sempre brinco que antes de aprender a ler, eu já gostava de ler, porque eu sempre pedia para minhas irmãs mais velhas para elas lerem para mim. E eu lembro da minha mãe falando, né? Calma, filha, você vai aprender a ler. E logo que eu entrei na escola, eu aprendi a ler e eu me apaixonei pelo mundo dos livros. Eu sempre achei o livro uma coisa incrível. Falava, como a pessoa tem tanta criatividade para escrever tantas palavras, né? Então, logo que eu comecei a ler, eu já comecei a colecionar gibis, já pegava os livros na biblioteca. Eu não pensava em escrever, né? Eu gostava de escrever, escrevia redações, costumava escrever até as redações dos meus colegas da sala, que normalmente as pessoas não gostam muito de escrever, né? E eu sentia um prazer em fazer isso, mas nunca me vi como escritora. Até há 2 anos atrás, depois de eu me mudar aqui de Peruíbe, né? Eu sou do Jardim Guarujá, fica próximo a Itapecerica da Serra, em São Paulo. Aqui em Peruíbe, logo que eu cheguei, eu lembro de sair para passear, eu, meu marido, meu filho, e a gente está andando perto da praia e estava um pôr do sol tão lindo. Eu falei, aqui tem um cenário de livros, né? Aquele que você lê e vê a descrição, eu falando, gente, aqui parece um livro. E ficou na minha cabeça, eu pensei, eu acho que eu vou tentar escrever um livro, mas eu não imaginava que eu fosse conseguir. Então, eu comecei a reunir vários textos que eu já tinha escrito e eu li, fiquei pensando, mas sobre o que eu poderia escrever? E aí é que está o mistério, né? Quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que foi O Escândalo Sem Escambo, eu estava numa noite conversando com o Alexandre, né, o meu marido, e eu lembrei de uma situação que eu tinha passado com a minha irmã e as lembranças vieram uma atrás da outra. A partir daí, eu peguei, pedi para ele ir gravando o que eu estava lembrando para eu não me esquecer. Conforme ele foi gravando esses áudios, cada vez vinha mais forte isso dentro da minha mente, de uma forma que hoje eu acredito ser espiritual mesmo. Porque eu não tinha como eu lembrar, com tanta riqueza de detalhes, tantas coisas que aconteceram quando eu era pequena.
E aí, mas mesmo assim, eu ainda não estava pensando em fazer um livro com essas informações. Eu falei, vou fazer o que com isso tudo? Aí eu lembrei que eu tinha um diário, que eu já escrevia perto dos 7 anos, que foi quando eu comecei a escrever. E eu escrevia pequenas histórias, e eu falava que quando eu crescesse eu ia ser escritora. E que eu não ia escrever um livro, eu ia escrever o melhor livro do mundo. E esse livro daria a volta não só aqui na Terra, mas em todos os mundos. Eu e os meus exageros, né? Então, a partir daí, eu peguei esses áudios, escrevi eles, né? Todos eles, e comecei a pensar como contar essa história, né? Eu queria contar a minha história. Pelo menos já sabia por onde começar. Aí eu falei, vou contar a história da minha família. Porque a minha própria família, ela já é um tema hilário. Porque sempre, todo mundo em casa sempre foi muito peculiar. Falei, a nossa história já dá um livro. Tantas vezes eu falei isso, mas não imaginava escrever mesmo. E fala um pouquinho para nós desse seu primeiro livro. Conta dá um spoiler para a gente poder se interessar e comprar o livro. Então, o próprio título dele, né, Escândalo sem Escândalo. Escândalo porque eu sempre fui muito escandalosa, né? Falo alto, dou risada alta, e eu ficava nervosa, tudo, eu começava a gritar. Tanto que eu sou a irmã caçula, então quando minhas irmãs, eu implicava com minhas irmãs, irritava elas quando elas vinham por cima de mim, eu começava a gritar, falava, eu vou gritar, hein, olha que eu grito. Essa era a minha defesa. Então, minha mãe me chamava já de Maria Escandalosa. Aí eu falo, por isso, o escândalo. E sem escambo, porque eu gosto dessa forma, né, de negociação. Eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu vi na escola, né, fazer trocas em vez de dinheiro em espécie. Você tem algo bom, eu também tenho sempre, e a gente troca. O escândalo sem escambo, né? Então, era isso. O título, eu já estou até explicando, porque muita gente me pergunta sobre o porquê do título, né? Eu sempre achei bacana a ideia do pseudônimo, sabe? Quando o escritor usa outro nome para poder escrever. Até para desassociar o meu trabalho de mim, porque as histórias saem de mim, mas elas não são minhas, né? Nesse caso do escândalo, sim, eu falo sobre mim, mas todos os outros livros eu falo sobre vidas. E eu nunca gostei muito de palco, muito de ser a protagonista de forma que as pessoas vejam, né? Eu sempre gostei de ficar nos bastidores. Então, eu nunca quis que o meu nome ficasse com muito reconhecimento ou algo assim. Eu acho legal a Beth Lopes, a escritora, o meu trabalho. E aí, ó, o spoiler que você pediu, vamos lá. A minha família, ela é muito engraçada, super engraçada mesmo, chega a ser cômica. Então, eu cresci no extremo sul de São Paulo, na periferia, a família é evangélica, então tem todo um exagero, né, religioso que permeia a nossa vida desde pequenas. Então, eu cresci no extremo sul de São Paulo, num bairro pobre, violento, numa família engraçada, evangélica, e com vários problemas, né, sociais, que abrangem qualquer família que nasce na periferia, né, e principalmente uma família negra. Meu pai conviveu com a gente nos primeiros anos da nossa infância, depois ele se separou da minha mãe, então praticamente nós crescemos as 4 mulheres em casa, minha mãe e minhas 3 irmãs. Então são os personagens, né, da história, a minha mãe, que é a Dona Papá, no livro, eu, que sou a pequena Silêncio, justamente porque eu sempre falei demais, a minha irmã do meio, que é a Santinha, porque ela sempre foi a defendida, né, pela minha mãe, e a Gansa, que é a minha irmã mais velha, que é a Débora, porque ela sempre entregou todo mundo em casa, né? A gente aprontava, eu e a Denise, que é a Santinha, a gente se acobertava, já a Débora entregava a gente, então por isso o apelido dela ficou a Gansa. Então, no livro, eu vou contar sobre a nossa trajetória, a nossa relação de irmã, a nossa visão como filha, né? E principalmente a maneira como eu me sentia excluída da família. Como eu sempre me senti tratada de forma completamente diferente das minhas irmãs. E quando eu tive essa lembrança de infância, foi uma coisa muito dolorida para mim.
porque eu vi o quanto isso influenciou toda a minha vida e o quanto eu me sentia rejeitada. Então, eu já não lembrava, eu acho que o cérebro, às vezes, eu acho não, né, já é comprovado cientificamente, às vezes bloqueia, né, aquilo que é muito traumatizante para a gente. Então, eu não me recordava dessa forma que eu me sentia. Eu sabia, desde que eu me recordava, assim, de adolescente, que eu sempre fui tratada de forma diferente, mas também eu sempre fui meio conflituosa, porque eu não concordava, né, com os padrões que dizem normais, né? Então, sempre foi motivo de discussão em casa. Mas eu não tinha noção que isso tinha começado muito mais cedo. Então, nesse livro, eu falo sobre isso, como eu me sentia quando eu era pequena, a forma como isso ditou os meus passos, tanto como adolescente, quanto uma mulher jovem, né, agora já adulta, o quanto me prejudicou. É um alerta para as famílias para ficarem de olho como tratam as crianças, porque parece que não, mas isso influencia toda a nossa vida e as nossas escolhas, e principalmente as escolhas ruins, porque fica um buraco que é difícil de preencher. Então, o primeiro capítulo fala, né, do meu medo de barata. Na casa que a gente cresceu, ela tinha muita barata. Era uma casa pequena, não tinha revestimento, era só de lajota e telhas. Então, e era bem no mato. E era muito calor, normalmente era muito quente e tinha muita barata. Para vocês terem noção, o teto ficava preto, literalmente, você sabe, com poucos espaços vagos. Imagine o terror que era para mim, né, e para minhas irmãs. E a minha mãe sempre foi maravilhosa. Então, muitas vezes ela dormiu sentada ao nosso lado para as baratas não caírem na gente, né? Porque ela sabia do medo que a gente tinha. Então, esse período da nossa vida, da minha infância, das minhas irmãs, para minha mãe, foi muito difícil. Então, por isso que eu já abro o livro com isso. Depois eu falo, né, do fato de eu não ser dramática, porque eu sempre fui extremamente dramática. Pega qualquer coisa, uma coisa simples, e fazer um drama gigantesco, uma novela. Então, são várias situações que tem nesse capítulo, que fala de alguns momentos que eu passei e que acabei exagerando, como sempre. É bem engraçado. Na minha rua também tinha uma tradição de baixar o mato, né? Porque na nossa época, hoje em dia, né? Não só na nossa época, qualquer periferia, se você liga para a prefeitura que precisa de fazer algum conserto, alguma coisa no bairro, demora para caramba para eles responderem. Imagine há 20 anos atrás, 30, né? Então, eram os próprios moradores que faziam isso, né? Tipo, capinar os locais comuns, como as vielas, escadões, as ruas que não eram asfaltadas. Então, a gente capinava, né? Os moradores, as crianças ajudavam, e isso era um evento que acabava por ser engraçado, né? E eu lembro bem disso. Se juntavam todas as famílias, as que se davam bem, as que se davam mal, porque era o dia de baixar o mato, para as crianças poderem ir para a escola mais seguras, e para as pessoas poderem ir trabalhar e verem onde estavam pisando, porque era muita lama, né? Era muito complicado. Depois, esse capítulo também é bem interessante, que é A Silêncio Respondeu a Dona Tânia, que foi logo que eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, eu trabalhava para uma família que era extremamente arrogante, né? E eu tinha por volta de uns 16 anos, foi meu primeiro emprego registrado, porque eu já trabalhava antes disso, né? E essa família, eles eram bem grosseiros, assim, né? Eram duas irmãs e um marido, né? Um casal e uma cunhada. Os três eram sócios. Tinha uma delas que tratava as pessoas, pelo menos com educação, mas uma delas era muito folgada. Então, ela gritava com todo mundo e tal, e ninguém respondia. Então, foi a primeira pessoa que respondeu ela quando ela gritou comigo. Aí eu lembro que eu falei para ela, né, que você não grite comigo, porque eu sou sua funcionária, eu não sou sua escrava. Uma coisa simples, né? Mas aí eu já levei advertência, aconteceu um monte de coisa que nem era legalmente possível, né? Mas na época eu não tinha nem informação para isso. Então, nesse livro eu também deixo várias dicas legais de como se defender nesse tipo de situação. Porque os anos passam, né? Mas nas periferias as situações continuam muito parecidas, né? E muita gente não sabe mesmo que pode se defender e que tem que ser tratado com dignidade, né? Porque não é porque você trabalha, que precisa do trabalho, que o seu patrão pode ficar gritando com você, te ofendendo, te tratando de forma desumana, né?
Depois, nos próximos capítulos, eu vou falar um pouco sobre cada uma das minhas irmãs, sobre a minha mãe, sobre o meu pai, e também é uma época que é muito importante para mim, né, que é a época da escola. Eu sempre gostei muito de estudar. Para mim foi um divisor de águas, logo depois de eu aprender a escrever e a ler, foi perceber a realidade em que eu vivia. Porque quando você nasce na periferia, ainda mais sendo de família evangélica, você não tem noção do mundo. Porque uma coisa é quando você nasce na periferia e tem umas condições mais ou menos. A gente era extremamente pobre. Minha mãe só trabalhava e meu pai aparecia de vez em quando. Era difícil ele aparecer para ajudar em alguma coisa. Então, a gente tinha uma televisão que funcionava às vezes, e a informação que a gente tinha vinha da onde? A gente não tinha jornal, a gente não saía, a gente não falava com ninguém que soubesse o que estava acontecendo no mundo. Eu comecei a aprender na escola, literalmente, como o mundo funcionava e que aquela violência toda que tinha em volta de mim não era normal. A forma que os pais espancavam as crianças não era normal. Ter sempre corpos no escadão, no final da rua, a violência policial contra os moradores. Era muita coisa, né? Então, quem quiser saber um pouco mais como é viver na periferia, fora dos clichês, né? Porque só quem vive é que sabe, né? Porque é muito fácil falar que é drama, que é vitimismo, mas é uma realidade diferente mesmo, é como se você vivesse em outro mundo. Então, quando eu comecei a aprender mais sobre isso, eu me senti traída. Eu lembro até hoje da sensação. Eu me senti uma dor no meu peito, falando, gente, isso não é normal como eu vivo. Não é normal como a minha mãe vive. Isso tudo que a gente passa, as vontades normais de qualquer pessoa, né? Tipo, eu lembro de sonhar em ter um casaco, porque eu estava sempre com frio. Então, mas para a gente era normal. Quando eu descobri que não era, eu falei, de alguma forma, eu vou sempre falar sobre isso. Se tivesse alguém me dado a mão, a professora me deu a mão, agora eu quero dar a mão para todo mundo para levantar. Mas aí eu fui percebendo que você quer ajudar, mas também é difícil. Porque nessa época era a época também dos abaixo-assinados, né? Então foi logo que começou essa informação que com abaixo-assinado dava certo. Então já era a gente aprendendo sobre política, né? Porque dependendo tanto de moradores e tal, se a gente for reivindicar, a gente não precisa estar capinando toda vez o caminho para ir para a escola. A gente pode fazer um abaixo-assinado e reivindicar na prefeitura. Então, aí eu falava, né? Vamos tentar fazer isso? Bora, vamos. Aí chegava lá na rua, né? Vamos fazer, gente, casa por casa. Isso é isso que eu estou falando. Eu acho estranho que eu não me lembrava de nada disso. Eu fui lembrando conforme eu fui escrevendo. E falava com o pessoal, vamos, gente, fazer alguma coisa. Tinha muito deslizamento de terra, né? O local que eu moro tem muitas chácaras, até hoje em dia ainda tem, que agora eu não moro mais lá, né? Que a casa da minha mãe, muita lama, muito barro, tinham poucas casas. Então, todos os anos, na época de chuva, as casas desmoronavam, as pessoas eram soterradas. Então, eu falando, gente, isso não pode continuar, vamos fazer alguma coisa, mas ninguém queria. Então, eu não culpo, né? Eu não falo nem que é má vontade, as pessoas não acreditam. Eu ainda era uma criança cheia de esperança, que estava começando a aprender. Mas para quem já está naquela vida calejada, muitos anos, com todo aquele sofrimento, não acredita que pode dar certo. Então, é muito difícil para mudar a perspectiva das pessoas para acreditar em algo bom. Eu acredito que, através dos livros, eu acabo cumprindo, de alguma forma, essa missão que eu já tinha antes para mim mesma, de falar por essas vozes, né? Eu me vejo em cada detalhe que eu escrevo. Nesse livro, né? O Escândalo é a minha família, mas poderiam ser várias, poderiam ser milhares de famílias, né? Que passam pelo mesmo. Frio, fome, vontade de comer as coisas normais de criança, ver a mãe chorando porque quer dar algo a mais, alguma coisa que é necessária, mas não pode. Então, são milhares de Donas Marias, principalmente se a pele for preta, se for mais escura, então, é quase impossível sobreviver na periferia de forma digna. Então, eu acredito que com o tempo as pessoas vão normalizando tudo. Sempre faço a pergunta, né? Pergunta para aquela pessoa, né, que teve seu filho que só por ser mais escuro estava chegando em casa tarde da noite, passou uma viatura e enfiou ele na viatura e desapareceu com ele.
ela nunca teve notícias, as pessoas viram colocando dentro da viatura, não sabe, ninguém sabe de nada, ninguém responde, ela não tem a quem recorrer. Como isso ficou? É melhor ainda ficar quieta, porque fica com medo. Aí as pessoas falam, não, mas é assim mesmo, deixa para lá. Mas e se fosse na sua família, você ia gostar? Eu tenho uma pergunta, Dani. Minha interna, tô infeliz pra caralho. O que fala esse capítulo? Esse capítulo, ele é uma frase de um dos escritores que eu mais gosto, que é o Caio Fernando de Abreu. Ele fala essa frase, porque ele teve uma época que ele foi internado, que ele estava super mal. Então, esse capítulo, eu vou falar sobre a minha época que eu fiquei internada também, numa clínica de reabilitação. Essa clínica eu fui por vontade própria, porque eu estava numa fase péssima da minha vida. Então, eu pedi para me internarem, porque eu estava realmente precisando de ajuda e de ajuda especializada. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Então, é um capítulo muito legal. Eu conheci pessoas incríveis, tive uma noção real do que os vícios e o abandono da família, a negligência de um ser humano para o outro pode trazer. Então, eu fui lá para me cuidar e, sinceramente, foi um divisor, outro momento da minha vida que foi um divisor de águas. Me ajudou pra caramba. Uma pergunta, Dani. Todos os seus livros a gente pode comprar em PDF, a gente compra em papel, como é que é? O Escândalo e o Era Uma Vez, eles têm em e-book, né, o livro digital, tanto na Amazon como por mim mesmo. Se alguém quiser, pode entrar no meu Facebook, que é Daniele, escritora. Pelo meu site, vocês podem comprar os meus livros, tanto os livros eletrônicos quanto os livros físicos. O Escândalo Sem Escambo e o Era Uma Vez, os dois têm formato digital e físico. O meu próximo lançamento, que é o Portas, Pense Antes de Entrar, ele, por enquanto, está só em formato digital, mas logo ele também estará em formato físico. E o quarto livro também, ainda não lancei, é A Sétima Trombeta. Ele já está na Amazon, mas eu considero como lançamento, mas o livro físico já está pronto, né? Mas ele já está à venda, quem quiser comprar, ele já está disponível. Então, gente, só para resumir, né? O Escândalo, ele é a minha trajetória desde criança até agora, na fase adulta, fala da minha família, tem muita informação sobre direitos trabalhistas, fala sobre como se proteger de doenças, né? Meu pai, ele morreu de câncer de próstata. Bom, gente, vocês podem perceber que os livros da Daniele, ou Beth Lopes, como ela se denomina como escritora, são riquíssimos em informações, riquíssimos do ponto de vista de quem passa por situações que muitas vezes é distante da nossa realidade. Então, é muito interessante a gente conhecer como o outro vive, né? Como o outro foi criado, como foi a realidade que o outro teve. E eu quero informar vocês que os livros da Daniele, com o pseudônimo Beth Lopes, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E vocês podem estar adquirindo os livros dela. E eu queria que você me dissesse, Dani, o segundo livro que você escreveu é o Era Uma Vez, é isso? É isso mesmo. Era Uma Vez, a inspiração desse livro, ela foi muito especial. Eu tinha ido numa gira de caboclo e naquele dia eu não estava me sentindo nada bem. Eu estava triste, eu estava angustiada. E eu lembro que a cabocla, antes de finalizar a gira, ela falou que tem dias que a gente não se sente bem, né? Falou que dessas situações você tenta todo tipo de coisa e não consegue se sentir melhor. Aí, de repente, você olha para o céu e você pensa, acabou. É nesse momento que você tem... Sabe o que você pode fazer? Você pode escrever, você pode ouvir música, você pode dançar, porque isso te leva além de qualquer sentimento que você esteja tendo. E eu fui com essas palavras na minha cabeça para casa.
E tudo bem, eu dormi, no outro dia acordei ainda triste, eu pensei, eu vou tentar escrever. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a chorar, e vinha na minha mente o que eu estava escrevendo, eu via a imagem antes de escrever, e foi muito emocionante. Eu escrevi 2 páginas e parei. E depois de um tempo, eu continuei essa história. Então, esse livro, para mim, é muito especial. Depois da pandemia, assim que começou a pandemia, eu fiquei já pensando, né? O que está acontecendo no mundo? Tem alguma coisa estranha no ar. Então, eram tantas teorias que apareciam na TV, na internet, e o tempo foi passando, e isso eu tinha esquecido já dessas páginas escritas. Depois da pandemia, já tinha escrito O Escândalo. Eu falei, eu queria escrever alguma coisa estilo conto de fadas. Aí eu lembrei desse começo desse livro. Então, eu pensei, a pandemia acabou e o ser humano continua na mesma, né? Começou logo 2 guerras em seguidas na Europa. Toda aquela coisa que o pessoal estava falando que era tão bonita, de união, de que legal ficar em casa, né? Na quarentena, não precisa sair de casa para trabalhar, começar os trabalhos home office, passar mais tempo com a família, de repente ninguém mais falava disso, acabou, virou tudo a mesma coisa de novo. Então, eu pensei, eu vou criar um mundo novo nesse livro. Então, esse livro, ele fala sobre uma família africana que eles recebem intuições e não só intuições, né? Eles creem mesmo a fé deles, pela fé deles, que os espíritos lhe trazem já, desde a sua ancestralidade, como era no começo dos tempos. E no começo dos tempos, todos os povos de todos os mundos, né, conviviam juntos. Não que eles convivessem juntos no mesmo local, cada um no seu planeta, mas todos podiam se comunicar, um podia viajar para o mundo do outro, mas devido à desobediência do ser humano, esse portal de comunicação entre os mundos foi cortado. Então, a partir daí, se desenrola toda a história do Era Uma Vez, onde seres de luz vão pedir para o Guia Universal, que é o regente de toda a galáxia, para interferir aqui no planeta Terra, para poder ajudar vários seres humanos que continuam vivendo, né, sobre as leis de decência, de ordem, e que há muitos séculos vem pedindo, vem orando por justiça social, justiça de todas as formas, né? Então, o Era Uma Vez é isso, é uma nova era, um novo mundo que foi criado, vai falar sobre vários seres de outros planetas e sobre o respeito às tradições e à ancestralidade de cada povo, como a conviver com as diferenças. Então, isso daí seria, no caso, um mundo ideal que você criou dentro de você e colocou aqui nas páginas do livro. Exatamente, um mundo que eu acredito, né? Onde todos se respeitem, unam as diferenças, para que todos possam conviver juntos, e um utilizando o que o outro tem de bom, um compartilhando com o outro o que o outro tem de bom. Então, esse novo mundo respeita todas as diferenças, todos os povos, um aprende com o outro, é uma nova forma de sociedade, uma nova política, tudo é justo, tudo é bom, mas, como sempre, né, também tem interferências de sentimentos, os sentimentos egoístas, alguns ainda menos evoluídos vão ter os sentimentos egoístas de desobediência, o ego exacerbado, e isso daí vai gerar também uma nova dimensão, que vai ser dos seres negativos, e esses seres negativos vão explicar de uma forma, eles vão fazer uma analogia de todas as mazelas que tem no mundo, por que elas existem. Então, eu uso seres negativos para fazer esse debate sobre tudo que acontece no planeta, que às vezes a gente se pergunta por que isso acontece. Então, eu usei o Era Uma Vez para isso, para fazer uma crítica social, um chamado para a união e para o respeito, que eu acho que a gente está precisando muito disso hoje em dia, né, de todos os povos se unirem, se respeitarem e utilizarem o que tem de melhor, né, para ambos. Eu estava mostrando aqui que ele parece uma linda utopia, né? E é uma linda utopia
baseado em questões importantes. Olha só que gravura maravilhosa, tem imagens maravilhosas nesse livro, né? O ser evoluindo aqui, né? Imagem maravilhosa. Tem Sim, coisas realmente exatamente. muito... Tem olha essa aqui, olha que pintura, isso aqui literalmente que pintura. Muito bonito, Daniele, parabéns. Obrigada. Eu gosto muito desse livro. Esse é o livro decorado. Ele está à venda no site da editora Iluminari. Ele tem só o formato digital, por enquanto, porque com as ilustrações dá para ter uma ideia do que é esse novo mundo que eu vejo na minha mente, né? Que eu acho, eu acredito. E tem coisa aqui que não dá para reproduzir no papel. Exatamente. E eu acredito ser possível isso, sabe? Se as pessoas realmente quiserem, tiverem respeito pelo próximo e pensarem que o que acontece, que a dor do outro é igual à minha, é possível criar um mundo assim, com respeito à natureza, às crenças, a tudo, né? Muito inspirador esse livro, eu já li. Dani, vamos falar um pouco agora do seu terceiro livro, que eu sei que está maravilhoso, chamado Portas. Um pouco sobre ele. Então, o livro Portas, Pense Antes de Entrar. A inspiração me veio da lembrança do programa Você Decide. Os mais jovens não devem conhecer. Eu adorava esse programa, que passavam duas histórias, passava uma história e tinha a opção de dois finais, e a gente ligava para escolher o final que a gente queria ver. Então, eu pensei em escrever sobre vidas, e né, o leitor ter a opção de já ler esse livro. Eu pensei em quê? Em várias situações que acontecem no nosso país e que todo mundo sempre julga ou fala poderia ter sido diferente, as pessoas têm opções de escolhas, mas a vida não é um programa, né? A vida é a vida, acontece aquilo que a pessoa tem condições naquele momento, não vou dizer o que é para ser, né? O que ela faz da vida dela, mas já está feito. Então, esse livro, ele sempre vai falar... Ai, de novo. Então, esse livro, ele vai contar histórias diferentes, de situações diferentes, pessoas diferentes, e como elas reagiram com aquilo que a vida se tornou para elas. Então, tem a história de um morador de rua que ateia um fogo nele, né? Que é uma situação que nós vimos já várias vezes nos jornais, e que acaba por se tornar comum. As pessoas vão se acostumando com as atrocidades, né? Então, esse livro vai falar sobre como uma família reage a essa situação, né? Porque aquela pessoa, ela não é só um ser que foi queimado, né? Ela tem pessoas também em volta dela. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem filhos. Outra situação também que tem nesse livro é sobre uma criança que se descobre gay, travesti, transexual, tantos termos, né, que tem hoje em dia para diferenciar os diversos gêneros que as pessoas têm, como elas se sentem e como elas são tratadas. Eu entrevistei algumas pessoas reais, né, para poder falar sobre isso, para poder passar o máximo de verdade possível. Então, eu misturo realidade com ficção, para poder falar de forma verdadeira. Para mim, cada livro que eu escrevo é uma oportunidade de representar essas famílias e de mostrar respeito e de mostrar que eu me importo. Isso, para mim, é importante. E eu acredito que o leitor também possa sentir isso quando ele for ler. Essa é a minha intenção com cada história que eu escrevo. Para mim, me faz bem poder representar. Não é fácil escrever. Eu vou falar mais uma vez, né, do Caio Fernando, que ele sempre fala que escrever é vomitar sentimentos, né? Então, muitas vezes eu estou escrevendo, eu choro, depois, enquanto estou revisando, porque eu fico imaginando mesmo toda aquela situação que não é fácil. Eu vou falar sobre pessoas que escolheram o mundo do crime, sobre pessoas policiais também, que saem para trabalhar também todos os dias, com medo também de serem mortos, porque a minha intenção na minha obra, apesar dos números que mostram todo o preconceito que tem, toda a violência que tem,
Através dessas histórias, eu quero mostrar a humanidade de todas as pessoas, independente de quem são. O ladrão, o policial, a garota de programa, o travesti, a criança que é adotada e tratada de forma desumana, como elas reagem, como elas se veem e o que elas sentem. O leitor vai poder se identificar com muitas dessas histórias e pelo menos ter empatia por essas vidas, né? Que continuam sendo pessoas com família, com gostos, têm suas comidas preferidas, têm os seus brinquedos preferidos, são pessoas. Então, não cabe a nós julgar, né, as escolhas de ninguém. O Portas é um livro muito impactante e que me deu muito prazer de escrever, de poder representar vários tipos de grupos diferentes e falando de uma forma simples de entendimento e bastante realista. Eu acredito que cada um de nós somos responsáveis, né, por tudo que acontece em volta da gente, à volta da gente, e dentro de nós também, né? A gente precisa de muito mais amor hoje em dia, muito companheirismo, muita união. Está faltando muito isso. Então, nessas histórias, você vai conhecer, vou dar um exemplo, né? O Theo. O Theo é um filho de um morador de rua que ele é incendiado. Então, a mãe dele fica completamente desnorteada. Eles já eram moradores, né, em situação de rua, perdeu o pai sendo queimado. Como fica a vida desse garoto, né? Então, o leitor, né, depois comprar meu livro, vai saber como termina a história dele e também ver que tem vários caminhos que as pessoas podem trilhar, mas só que as escolhas são delas, então não cabe a nós julgar, apenas ajudar. Essa é a ideia do livro Portas, trazer uma reflexão sobre as diferentes escolhas, sobre como cada um de nós pode reagir de maneira certa ou errada em qualquer momento e que não nos cabe julgar. E é uma coisa que acontece, né? Somos todos humanos, com histórias diferentes, e é importante a gente olhar para o lado, né? Aprender a olhar para o lado é um processo de empatia, e não se fala de empatia, né? Mas, infelizmente, os olhos do ser humano estão sempre para o próprio umbigo. Eu sofro, o meu problema é grande, ninguém me entende, o meu problema é maior do que o de todo mundo, ninguém quer me ajudar. Mas, quando a gente se esforça um pouquinho, né, para olhar para o lado, a gente vê que tem coisas muito piores, às vezes bem pertinho da gente, às vezes dentro do nosso lar. E a gente está se achando a pessoa mais abandonada do planeta e deixando, às vezes, de valorizar coisas importantes, não é, Dani? Exatamente, é isso mesmo. Muitas vezes, quando eu reclamo, eu já volto de novo o pensamento falando, meu, eu sou muito agraciada, muito mesmo. Tipo, muita coisa que eu sonhava quando eu era criança, eu realizei. Eu não tenho do que reclamar, nada. Então, eu sou muito grata a Deus às oportunidades que eu tive na vida, tudo que eu vivi, que eu aprendi até agora, coisas que eu nem sonhava que eu pudesse viver. Porque quando se cresce muito pobre, você imagina coisas tipo. Eu lembro de que teve uma época que o meu sonho era poder entrar numa padaria e comprar o pão que eu quisesse. Então, são muitas coisas que para o outro não significa nada, mas é um sonho da vida de alguém, né? Então, a gente tem que ter mais gratidão. No Portas também fala muito sobre amor e amizade, porque dentro de qualquer situação difícil sempre aparece alguém para ajudar e para ver a diferença que uma palavra, uma ajuda, um aperto de mão, um contato que você possa fazer, que você conheça alguém, que possa ajudar alguém, como pode melhorar a vida do outro. Então, todos nós podemos sim fazer alguma coisa pelo próximo, para um mundo melhor, né? Então, eu passei do radical de querer mudar o mundo para principalmente mudar a mim mesma e, através do meu trabalho, eu aliviar esse peso de não estar fazendo nada. Para mim, eu escrevendo, eu estou fazendo alguma coisa, né? Pelo menos tentando. Uma coisa interessante, nós estamos nesse momento que estamos gravando esse vídeo, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, o ataque dos Estados Unidos no Irã, enfim, nós estamos num processo, Irã com Israel, nós estamos num processo de um questionamento muito grande do que nós, seres humanos, acreditamos do que é certo. Mas, às vezes, a gente olha no macro, né,
nas coisas que aparecem na mídia, e a gente esquece de olhar para os nossos filhos, esquece de olhar para os nossos irmãos, esquece de olhar para o nosso marido, esquece de olhar para as necessidades da nossa esposa. Muitas vezes mudar o mundo, que todo mundo fala, eu quero um mundo de paz, mas dentro da sua casa não faz nada para que a paz ocorra. Então, assim, é um questionamento. Os seus livros, eles trazem muitos questionamentos, eles fazem a gente pensar, né, naquilo que realmente é relevante, e aquilo muitas vezes que está tão próximo da gente, né, Dani, e que a gente às vezes tem até um descaso com isso, porque critica as guerras, mas dentro do lar vive em guerra. Quer dizer, como assim? Né? Não faz sentido. Então vamos falar agora, Daniele, sobre o livro A Sétima Trombeta, que você escreveu. Conta um pouquinho dele para a gente. Esse livro, A Sétima Trombeta, ele é muito especial para mim. Mais um, né? Todos eles são. Por isso, uma vez eu ouvi uma reportagem do Mano Brown, né, do Racionais, falando que quando ele escrevia as letras das músicas, ele nem sabia, às vezes, como ele se inspirava para escrever. Ele falava, parece que não vem de mim. E é isso que eu sinto, às vezes, né? Porque vem com uma facilidade as histórias que depois eu mesmo que amo ler, eu leio e fico emocionada. Aí eu fico pensando, Deus é muito bom, né? Os bons espíritos que me inspiram, porque eu fico muito feliz depois de cada livro escrito, mesmo sendo difícil, porque é uma coisa que me dói bastante, né? Falar sobre temas difíceis, mas necessários. E uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, antes de falar um pouquinho do Sétima Trombeta, é que a minha mensagem ela é de união, né? Apesar de eu falar muito, eu cito os números de vítimas de racismo, a dificuldade da mulher negra no mercado de trabalho, e todo o descaso e o racismo, né, estrutural que a gente sofre, nós como povo preto, até hoje. Para mim, uma missão falar sobre isso, mas não de forma a separar, muito pelo contrário, a unir, tá? Então, a Sétima Trombeta, eu escutei uma música, né, uma cypher, que é quando vários cantores de rap se unem para cantar, cada um canta um trecho, que chamava Os Sete Cavaleiros, do grupo Ressurreição. É um grupo de rap gospel, e eu fiquei impressionada com a letra, com o vídeo, com tudo. Eu estava num momento ruim, e como sempre, vem um anjinho, né, para me trazer uma mensagem cantada. Eu ouvi essa cypher que fala dos Sete Cavaleiros do Apocalipse, mas eles estão cantando, né, eles são negros, estão de, né, estilo rapper, calça, bermuda, boné para trás, e eu achei a música tão linda, tão tocante, e eu nunca tinha pensado dessa forma na vinda de Jesus. Então, pensei, né, eu escuto da vinda de Jesus desde que eu cresci, né, ainda mais crescendo na igreja evangélica. E tanto se fala da volta de Jesus antigamente, hoje em dia, né? Já se falava antes, hoje em dia se fala mais ainda. Falando, e se Jesus voltasse de uma forma completamente diferente do que as pessoas falam, né? Se não fosse cheio de pompa, como pensam, um Jesus loiro, dos olhos azuis, mas viesse um Jesus negão, cabelo black power, dançando break, pensei em algo assim. Aí veio o título na minha cabeça de fazer esse livro com o título Jesus é Maloqueiro. Eu pensei, vai dar muita polêmica, né? Mas não era tanto essa a minha preocupação. Eu falei, deixa eu pesquisar a origem, né, do termo maloqueiro para ver se encaixa aí. E aí eu vi, né, depois de muito pesquisar, encontrar a maioria dos termos de classificação pejorativa que vem dos índios, das malocas dos índios, né, que onde vivem várias famílias. Então, as comunidades eram comparadas a maloca, virou maloqueiro. Mas não é ofensivo e desrespeitoso, mas mesmo assim eu vou estar separando, né? Porque Jesus vem para todos, não vem só para os maloqueiros. Aí eu cheguei a esse nome, a esse título, a Sétima Trombeta. A Sétima Trombeta é a vinda de Jesus e fica um termo que dá para classificar bem nesse quadro da vinda de Jesus, sem estar apelando para nenhum quadro, porque é muito complicado você pensar em escrever sobre Jesus. Porque você está falando de Jesus, né?
Então tem que ser uma coisa bem respeitosa. E eu ficava pensando, como é que eu vou pedir? Licença, Jesus, para escrever sobre você. Não que eu não tenha feito, viu? Que eu fiz em oração. Para me inspirar e escrever da melhor forma possível para passar a mensagem que eu queria. Como você tratou Jesus nesse livro? Então, Jesus, ele vai voltar no centro de São Paulo, numa véspera de Natal. Ele vai chegar de uma forma que ninguém vai estar esperando e que, devido ao preconceito, assim, de cara, vão achar que nem é realmente a vinda de Jesus, vão achar que é alguém fazendo alguma piada, algum ataque cibernético, alguma coisa assim. Então, eu não vou dar o spoiler, né, porque essa parte é muito interessante. Jesus, ele vai caminhar com o personagem principal, que é o tio Zé. O tio Zé, ele é um homem negro de periferia que teve uma vida muito complicada e foi preso injustamente. Ele não tem mais fé, então ele vai ser o escolhido para poder, em sonho, estar caminhando com Jesus. E Jesus vai explicando para ele tudo o que aconteceu com ele ou por quê, porque normalmente as pessoas acham que tudo que acontece na vida delas é pelo destino, é algum plano divino, é azar, e normalmente são as nossas escolhas, né, que nos levam para caminhos mais tortuosos. Ele vai passar por vários locais, e em cada local que ele passar, ele vai deixar uma mensagem. Essas mensagens são de esperança, de puxada de orelha, mas sempre de forma feliz, alegre. Jesus canta, Jesus dança, Jesus anda de skate. Então, esse livro ele é muito interessante, a mensagem é muito bonita, e eu gostaria muito que as pessoas me falassem o que acham dessa visão de Jesus, né, depois que lerem esse livro. Ele ainda está apenas em formato digital, tá? Já está à venda, e logo também vai estar em formato físico. Legal, muito legal. Os temas dos seus livros são muito interessantes. E são livros que remetem muito à reflexão, remetem muito à redescoberta das suas verdades. E isso é muito legal, porque às vezes a gente lê um livro que simplesmente passa pela sua frente e não te acrescenta nada. E os seus livros fazem a gente pensar, fazem a gente refletir nas nossas verdades, né? Porque todo mundo tem as suas verdades eternas, imutáveis, e, na verdade, a vida é tão dinâmica, e a gente já mudou tanto, né, até hoje na vida, e vai mudar mais até o final dela, e vai continuar mudando depois que desencarnar, enfim. Então, é muito legal ler seus livros, porque faz com que a gente repense exatamente aquilo que a gente cria como o correto, o certo na vida da gente, e muitas vezes a vida não é assim, né? Aliás, a maioria das vezes ela não é assim. Então, para encontrar seus livros, Dani, concluindo aqui, a gente procura na Amazon, você encontra todos eles? Sim, eles estão todos na Amazon. Tem o meu WhatsApp no meu site, podem entrar em contato comigo. Quem quiser participar de uma história, de um livro meu, lá no meu site, ele tem um espaço para isso. Você pode me contar a sua história e virar uma personagem de um livro. Esse é um livro que eu vou montar apenas com histórias, depoimentos reais, e as pessoas não precisam se identificar se não quiserem. Qualquer pessoa que tenha passado por situações que acham que valem a pena dividir para acrescentar algo, para ajudar alguém, para se sentir respeitado, para desabafar, sou toda ouvidos e vou ser muito grata. Como é que a pessoa encontra seu site, Dani, para conseguir falar com você e comprar suas obras? Ó, tem o link do WhatsApp aqui do lado esquerdo, você pode falar diretamente comigo. Também, sobe um pouquinho aí, William, por favor. Aqui, ó, tem meus vídeos de depoimentos, né, que falam um pouco mais sobre a minha trajetória, né, alguns depoimentos de pessoas que leram os livros, o lançamento do escândalo. Tem uma entrevista também que eu dei para o canal Tinha Que Ser Preto, que é do meu amigo que eu fiz, né? Um amigo que eu conheci depois que eu comecei a trabalhar com os livros, o Sandrão, lá do Rio de Janeiro, que fala sobre personalidades, né? Porque hoje em dia se fala muito de revolta negra, virou até um pouco de
de modismo, né? Aí ele coloca só histórias boas de pessoas que estão fazendo bons trabalhos na população negra. O lançamento do Era Uma Vez foi no Espaço Quilombo, que é muito bacana aqui em Peruíbe. Minha participação na Academia Peruibense de Letras, tá? Foi um certificado que eu ganhei de escrita. Então, tem um pouco mais sobre a minha trajetória como escritora, né? E lá em cima tem contatos. Tem contatos também. Se você quiser entrar em contato por e-mail, não quiser entrar pelo WhatsApp, aí também pode falar comigo. Então, é giramundo.com. Isso, exatamente, giramundo.com. Muito legal. Dani, deixa um recado aqui para os seus futuros leitores que vão te acompanhar. Deixa um recado para eles, do seu coração. Para quem for ler o meu livro, eu espero de coração que seja tão edificante como foi para mim. Cada palavra que eu escrevo me ajuda a me reescrever como pessoa, como ser humano. Eu aprendo escrevendo e eu aprendo muito com quem também lê e fala comigo que eu estou indo no caminho certo. Cada pessoa que lê, que fala que se identificou, que fez bem, isso me traz a maior gratificação que eu poderia ter. Essa é a minha missão, de respeitar e dar voz a muitas pessoas que não tiveram voz para poder se defender, para poder falar, para poder expor a violência ou a falta de respeito que sofreram, e também para poder passar uma mensagem de união, porque nós todos juntos, com certeza, podemos fazer um mundo melhor. E tem novidade, viu? Era Uma Vez 2, eu estou escrevendo, logo, logo está aí. Que legal, que legal. Queria dizer que a Dani também é a curadora dos nossos livros psicografados, e ela também está psicografando um livro, né, Dani? Como é que se chama o livro? Já tem nome? O livro já tem nome, Sempre Maria. Eu nunca, pelo menos, eu nunca tinha psicografado um livro, acho esse trabalho incrível, e é muito interessante fazer uma história que você apenas usa a sua mão, né? Porque a história não é tua. É muito bacana. Esse livro, eu acredito que vai trazer muita informação e vai responder muita dúvida de muitas pessoas, né? E eu acho legal esse trabalho da psicografia, que traz a espiritualidade para mais perto de nós, né? Ou nós chegamos mais perto da espiritualidade, que a gente sempre imagina tão distante. E a gente vê que não é nem tão distante, nem tão diferente daqui, né? A Dani, ela é trabalhadora na nossa casa, ela é médium, né? Nós estamos agora abrindo a nossa porta para a rua, aqui na cidade de Peruíbe, quer dizer, a gente está atendendo já há 2 anos e meio, mas no fundo de uma casa, de uma residência, quer dizer, não fica aberto e não fica conhecido fácil para qualquer pessoa que queira participar, né? Na verdade, são os apresentados dos apresentados que chegaram até nós. E a Dani está aqui conosco no corpo mediúnico, e psicografia, para quem não sabe o que é quando você recebe a intuição e o direcionamento de um espírito desencarnado para que escrevam o que ele quer que você escreva. Então, nós médiuns recebemos mentalmente, às vezes em forma de imagens ou em forma de palavras, e vai se montando uma história, né, um livro. Eu também psicografei um livro, que também já está publicado, que se chama Minha Vida é Assim Que É. E nós fizemos vídeos apresentando os livros. Você entra aqui em playlist, clica em conteúdos exclusivos. Nós temos 3 livros do Antônio de Pádua Neves, que é o diretor espiritual da casa. Nós temos o livro do Adenildo Araújo, que é um Exu trabalhador da casa, e também nós temos o livro do professor Nestor, que o livro dele se chama A História de um Simples Professor, que eu tive o prazer de ser fiz a correção do livro, a parte ortográfica. Gente, eu tive um problema técnico, na verdade, então a tomada estava mal encaixada, e o meu PC desligou, então eu vim aqui no escritório utilizar o computador do William. Então, nós temos aqui na Lavra de livros psicografados, livros maravilhosos, que
que foram apresentados nos vídeos de conteúdos exclusivos, e é fácil de vocês encontrarem, é só clicar em playlist, conteúdos exclusivos, vocês vão ver a capa dos livros na capa dos vídeos, e a gente vai falar, nós como médiuns, um pouco desses livros, né? A gente vai descrever um pouco da nossa experiência como médium psicógrafo, e em breve a Daniele também vai falar do livro que ela está psicografando. Quero agradecer você, Dani, pela oportunidade que você está nos dando de trazer as suas obras e dizer para as pessoas que também na nossa casa, seus livros, na nossa casa espiritual no Ciente, seus livros vão estar à venda, porque são livros que trazem reflexões muito importantes e todo o processo de aprimoramento é um processo espiritual. O processo de crescimento do ser humano é um processo espiritual. O processo de espiritual não é só falar de espíritos desencarnados. O processo espiritual é falar de desenvolvimento do ser humano. Então, os seus livros têm muito a ensinar, muito a acrescentar e muito para trazer reflexões. E quem sabe posteriormente a gente faça a apresentação dos seus livros pessoalmente dentro da nossa casa e a gente possa estar conversando mais sobre isso. E eu quero agradecer muito a sua participação, Daniele, dizer que é uma grande honra ter você conosco aqui na casa. Você é uma companheira muito amada, muito querida, uma pessoa muito atuante, de grande importância para as nossas tarefas serem bem executadas. E quero deixar para vocês aqui, família Ciente que está nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, agora é a hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dê o joinha. Não esquece de dar o joinha nesse vídeo. É muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quer conversar com a Daniele através do canal? Deixe seus comentários aqui. A gente se comunica com a Dani e ela pode estar entrando em contato com você, tá? Um beijo no coração de todos vocês e axé. Daniele, obrigado, gratidão. A todos que assistiram o vídeo, chegaram com a gente até aqui. Gratidão igualmente. Até a próxima. Axé. Obrigada, Andréia. Obrigada, William. Obrigada pelo apoio. Obrigada por essa oportunidade de falar do meu trabalho, que é muito importante para mim. Obrigada à família Ciente, que me acolheu super bem. E axé.